criação? Sim. O que a palavra de Deus nos diz e o que a própria igreja nos diz é que nós somos co-criadores, ou seja, Deus quis contar conosco. E a gente vê isso claramente nas Sagradas Escrituras, né? A gente pegando aqui a nossa Bíblia, não sei se vocês chegaram a trazer, mas se não, eu vou ler aqui o trecho, bem aqui no livro do Gênesis, no capítulo 1, hoje em dia com um aplicativo de celular a gente tem a Bíblia na mão, né? No capítulo 1, no versículo 26, nós vemos assim claramente que a família, ela tem uma origem divina. O que nós estamos tocando aqui, o que nós tocamos, é uma realidade sagrada. Vou repetir. O que nós tocamos enquanto homens e mulheres casados é uma realidade sagrada. Ou seja, não é coisa nossa, não é invenção nossa. Foi Deus que criou a família, que nos presenteou a família. A gente vê isso claramente aqui a partir do versículo 26, do capítulo 1, Gênesis 1, 26, que diz assim: Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras, e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou, homem e mulher, ele os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então a gente toca aqui nesses poucos versículos bíblicos um mistério grandioso da criação do homem e da mulher, né? Primeiro, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Significa que nós fomos dotados de atributos, Deus permitiu que nós participássemos de atributos que só Ele possui e que nenhuma outra criatura possui, como a razão, como a inteligência, como a afetividade, como a memória, como a imaginação. Esses atributos são atributos que só nós seres humanos possuímos. Os animais não possuem razão, os animais possuem, alguns animais, uma inteligência rudimentar, né? Que a gente faz teste, percebe que isso é aquela inteligência rudimentar, mas a inteligência mesmo, somente nós, seres humanos, possuímos. E quando a palavra de Deus diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, aqui também reporta o fato de que Deus é amor, né? A definição clássica de Deus é que Deus é amor. E que nós fomos criados à imagem e semelhança deste Deus que é amor. Interessante, quando a gente vem para o Novo Testamento, eu estou aqui no Antigo, mas se eu vou para o Novo Testamento, perguntaram uma vez a Jesus em que se resume a lei, e ele disse que a lei se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, né? Como a si mesmo. Ou seja, a gente vê que a criação do homem e da mulher foi motivada pelo amor, Deus nos criou por amor, nós sabemos disso, e a sua imagem e semelhança, e ele é amor, então nós somos chamados a amar. E nós vemos no Novo Testamento o próprio Filho de Deus encarnado confirmando que de fato o resumo de tudo é o amor. O resumo de tudo é o amor a Deus e o amor ao irmão. Santo Agostinho diz, ama e faz o que queres, né? Ou seja, se você coloca o amor como o motor principal da sua vida, você pode fazer qualquer coisa que tudo vai estar na bênção de Deus, porque o amor vai salvar, o amor vai iluminar e vai dizer o que deve ser feito. Por isso que a gente coloca, então, que nós como casados, né, com filhos, né, ou mesmo que não tenhamos ainda, mas querendo ter filhos, mas quem está no colégio com certeza já tem filho, né? Nós somos coparticipantes da obra da criação. Deus quis que nós participássemos. E aí, fomos criados à sua imagem e semelhança. Deus nos deu uma ordem de dominar a terra. O domínio da terra pressupõe inteligência para dominar a terra. A nenhuma outra criatura criada por Deus, Deus deu a ordem de dominar a terra, somente a nós. Mesmo os animais, por exemplo, nós sabemos, os animais, por mais fortes que eles sejam, eles são bem mais fortes do que nós de maneira geral, eles têm um domínio restrito à área onde eles estão. O leão está na savana africana, o urso polar está lá no Ártico, cada animal tem a sua área de domínio e são mais fortes do que nós naquela área, fisicamente falando. Mas eles não têm a inteligência que nós temos, eles agem movidos por instintos. E mesmo quando o leão, por exemplo, eventualmente ataca um ser humano, eles não atacam por maldade. Não se pode aplicar critério moral para o animal. O animal está se defendendo, está com medo, está assustado, está com fome. Então aí são
os instintos básicos que comandam o animal. Nós não. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, com atributos que Deus permitiu que nós participássemos, como a razão, como a inteligência, e por isso que Deus nos deu a ordem de dominar a terra. Porque nós podemos, pela nossa razão, pela nossa inteligência, dominar a terra. Por exemplo, nós estamos aqui num ambiente refrigerado, agradável, até fazendo até um pouco de frio, né? Nós dominamos o clima neste microcosmo aqui. Lá fora está bastante quente, nós estamos aqui numa temperatura agradável. Isso é domínio da terra. A energia elétrica, daqui o celular me filmando, tudo isso daqui é domínio do homem. Então, o homem dominou, ou seja, a cadeira, né? A cadeira que nós sentamos, isso é domínio do homem. Isso foi fruto de uma evolução da civilização que percebeu até mesmo a anatomia, o tipo de cadeira, o estilo de cadeira, cadeira mais confortável, aquela que a gente pode se apoiar mais ou menos. Tudo isso faz parte do domínio que Deus pediu que nós tivéssemos sobre a terra. E aí, logo em seguida, Deus nos orientar que nós deveríamos dominar a terra e que criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, no versículo 28, a palavra de Deus diz que Deus os abençoou. Deus abençoou quem? O homem e a mulher. Então, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Talvez você pense assim, Carmadélio, mas tudo bem, eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, mas eu sou uma pessoa pecadora. Eu tenho meus limites, eu tenho minhas fraquezas, eu sei que eu tenho os meus defeitos. Se você não acredita, pergunta com quem mora comigo o que a pessoa diz na hora, né? Às vezes a gente prega por aí, o pessoal fica encantado com a pregação, gosta da pregação. Outro dia eu estava num local pregando e uma senhora, ainda bem que veio com o marido dela, uma jovem senhora chegou para mim, sua pregação foi maravilhosa, assim, cheia de entusiasmo, né? Aí pegou assim no meu braço e disse assim, se eu pudesse eu levava você para minha casa. E eu gelei, porque o marido dela estava ao lado, né? Mas eu entendi o que ela quis dizer. Ela queria dizer assim, na realidade ela não queria me levar, ela queria levar o que Deus tinha dado para ela, que simbolizado pela minha presença, né? Eu fiquei todo errado. Eu digo, leve Jesus, que é mais seguro, né? Então, eu tive a saída de colocar isso aí, deu uma risada amarela para o esposo dela. Até hoje está no Shalom, é uma pessoa maravilhosa, mas ela é muito espontânea, né? Quem a conhece bem sabe que ela é muito espontânea. Então, porque ela ficou entusiasmada com a perspectiva, né? Ou seja, ela ficou tocada por aquela palavra que foi dada. Na realidade, essa imagem e semelhança que Deus nos deu, nos constituiu, esse domínio da terra e esta bênção é exatamente para quê? Para a gente poder, como está aqui, a continuação do versículo 28, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, submetei e dominai. Essa é a nossa missão. Porém, esta é a missão, não basta saber a direção, eu preciso saber como eu devo ir. E aí entra o amor. Por exemplo, assim como eu dei um exemplo positivo do domínio da terra, nesse espaço aqui do clima, eu poderia dar um mau exemplo do domínio da terra daqueles que exploram a natureza, por exemplo, né? E que exploram de forma errada, e que matam os animais, etc. Aquilo que a gente sabe tanto que existe aí por aí, que é também um tipo de domínio, só que um domínio errado, né? Então não basta dominar, tem que saber a qualidade do domínio. Essa palavra domínio sempre nos assusta um pouco, porque a gente associa domínio à opressão, mas o sentido bíblico do domínio não é de opressão, o sentido bíblico do domínio é de serviço. Quando a palavra de Deus diz dominai a terra, significa sirva a terra. Então nós fomos chamados a servir a terra, o universo como um todo, mas também fomos chamados a servir uns aos outros, a partir da nossa inteligência, da nossa razão, da nossa vontade. Eu tenho eu participo do Instagram de um Instagram onde eu trabalho com pessoas solteiras. Eu trabalho com homens e mulheres solteiros que ainda não casaram. Tá? Eu tenho um perfil no Instagram, meu nome é @Carmadélio. E esse perfil, eu tenho 50 mil seguidores e tudo, e tem homens e mulheres de todo o Brasil, mulheres e homens, perfil geral, mulheres solteiras, homens solteiros, católicos, que não conseguem encontrar alguém, né, para namorar, etc. Eu tento dar minha contribuição, eu tenho cursos, eu chamo de dragão os homens, porque os caras são tudo feios, e explico que é por isso que eles nunca casaram, porque são feios, vocês são feios, né? Mas a maneira deles entenderem que o que vale é o que está dentro do coração, né? E as mulheres, claro, evidentemente, são as princesas, né?
Então, se você depois dar uma olhadinha no Instagram, tá lá, dragão e princesa. Eu sigo essa nomenclatura como uma forma da gente entender que o que vale é o que está dentro do coração. O que vale é aquilo que a gente tem dentro, né? Até porque a beleza, por melhor que ela seja, e nós casados tocamos isso, nós nos acostumamos com a beleza. Se você casou apenas pela estética, você vai perceber que você vai ser rapidamente decepcionado, porque a estética não segura o relacionamento. Por mais bonito que a pessoa seja, por melhor que seja o corpo, nós homens temos muito essa questão, mulher bonita, corpo bacana, isso não segura casamento. Isso não segura, a estética não segura. Tem o seu lugar. Eu digo isso para as meninas que me seguem lá no meu Instagram. É preciso sim ter a estética no primeiro momento para despertar. E é necessário uma certa manutenção da estética dentro da perspectiva do amor a dois. Eu tenho que ter essa dimensão. Mas não como sustentáculo principal do relacionamento. Porque a gente engorda, porque a gente emagrece, porque a gente adoece, porque a gente envelhece, porque o corpo que a gente casou não é o mesmo que a gente tem hoje, porque a gravidez mexe com todo o corpo da mulher e a mulher não consegue muitas vezes voltar àquilo. E se você tem um relacionamento muito, digamos, absoluto com a estética corporal, por exemplo, você terá grandes dificuldades, porque você viverá dentro de uma prisão, onde você permanentemente estará tentando preencher certas expectativas, talvez que você mesma criou em relação a você mesmo. Entendeu? E que não é capaz de sustentar, de maneira geral, nada, a não ser mesmo a vaidade. Então a gente tem que ter muito cuidado para ter tudo no seu devido lugar. Então, o amor é a motivação primeira que deve nos conduzir a servir uns aos outros, no nosso caso, como marido e mulher. Então, como é que nós servimos um ao outro? Nós servimos um ao outro a partir dos respectivos dons que temos, como homens e como mulheres. Por isso que as Sagradas Escrituras falam que Deus criou o homem à sua imagem e a mulher também à sua imagem. A distinção sexual, ela é presente na criação, homem e mulher, isso é fundamental. Nós nunca podemos perder de vista essa distinção, que infelizmente hoje pelas mudanças sociais é algo que estão relativizando, mas isso é péssimo, péssimo de todos os sentidos, especialmente para os nossos filhos, que muitas vezes não têm a maturidade para lidar com essa questão. E a ordem de sermos fecundos. Então faz parte da nossa missão, da nossa coparticipação na criação divina, nós sermos fecundos. Por isso que é bom ter filhos. 5 filhos, né? 6, né? 6 filhos, né? Que para muitos casais hoje é quase um escândalo. Como 6 filhos? Até brinco. Vocês não têm televisão em casa, né? Uma série de piadinhas. E nós, como casais católicos, cristãos, a gente tem que levar de boas. Dar um sorrisozinho, porque importa a gente fazer aquilo que Deus nos pede. Não é claro, devemos ter filhos com responsabilidade, né? Não é ter filho por ter filho, mas é uma coisa importante para nós. Por quê? Porque faz parte da ordem original de Deus que nós fôssemos fecundos e que nós nos multiplicássemos e que nós enchêssemos a terra. Por isso, filhos agrada profundamente a Deus. Quando nós estamos, eu prego muito sobre isso para casais, por exemplo, a nossa intimidade conjugal, a intimidade homem e mulher na cama, ela é profundamente abençoada por Deus. Muitos de nós viemos com a visão deformada do mundo, de que isso é feio, de que eu conheço o caso de uma garota que quando ela foi para a lua de mel, ela tinha uma visão tão deformada da vivência conjugal, e muitos de nós temos por razões diversas, né? E quando a mulher tem, é bem complicado, porque ela fica fechada à vida. Ela, na lua de mel, ela tinha um crucifixo em cima da cama, que eles iam ter o relacionamento conjugal deles, validar o matrimônio, né? Consumar o matrimônio, ela cobriu o crucifixo com um paninho. Isso é real. Eu conheço o casal, claro, não vou dizer quem é, tudo. E ele me chegou para mim, Carmadélio, tu sabe o que é que fulano de tal fez? Eu sou muito próximo dele, né? Eu falo sobre o assunto, eu prego sobre o assunto, aí ele se sentiu muito à vontade para falar comigo. Carmadélio, sabe o que é que fulano de tal fez? Carmadélio, eu fui no banheiro, quando eu volto, ela estava em cima da cama cobrindo o crucifixo com um paninho, e eu disse, fulana, né? Eu disse o nome da esposa, o que é que você está fazendo? Não, eu estou cobrindo para ficar mais à vontade. Aí, meu amor, você acha que... Ou seja, é até um pouco assim engraçado, mas não deixa de trazer uma certa percepção de algo negativo, de algo, né? Eu acompanho muitos casais, eu vejo isso, tanto homens que vêm deformados com a visão errada da vivência conjugal. Nós homens sabemos o que nós ouvimos, o que nós aprendemos, o que nós vivemos, e às vezes a gente encontra casais, mesmo católicos, que o cara quer trazer para dentro do matrimônio vivências incompatíveis com o chamado que ele tem como homem cristão.
E a mulher muitas vezes também por experiências passadas tem uma visão, aquela velha frase que toda mulher ouviu da sua mãe, né? Nunca dependa de homem, os homens são todos iguais, os homens são perigosos, que geram uma certa desconfiança. O próprio feminismo também teve uma repercussão muito forte na formação do imaginário feminino, de tal maneira que a gente confunde domínio com submissão, com déspota esclarecido, com despotismo, a gente confunde tudo e não consegue viver nem aquilo que a própria palavra de Deus nos pede que vivamos enquanto marido e mulher dentro de um lar cristão. Então nós somos privilegiados como homens e mulheres cristãos de participarmos da criação divina, como homem e como mulher, e aqui é importante que todos nós tenhamos uma clara percepção da nossa própria missão como homem e como mulher. Atenção, você como homem tem uma missão que só você pode realizar na sua casa, na sua família. Você como mulher tem uma missão que só você pode realizar na sua família, na sua casa. A mulher não pode entrar dentro do polo masculino, daquilo que pertence ao homem, naturalmente pertence ao homem. E o homem, suposto, também não pode entrar dentro daquilo que pertence essencialmente à mulher. Isso parece, Carmadela, isso daí parece ser uma imposição cultural, isso é uma questão de papel, os papéis são culturais. Não, existem sim papéis culturais que nós exercemos na sociedade, mas existe algo natural no homem e na mulher que deve ser respeitado para que o próprio casamento possa transbordar cumprindo a sua missão. Até, por exemplo, os nossos filhos, o modelo que o nosso filho, eu tenho um filho homem, tenho 2 meninas, o modelo que o meu filho tem de homem, o primeiro modelo que ele tem sou eu como pai dele. A mãe gera o filho, o pai gera o homem. É assim que funciona. E quando o pai é ausente por alguma razão, e a mãe tenta, por mais que ela se esforce, ela não consegue dar aquilo que só o homem é capaz de dar, porque pertence ao dom masculino, que infelizmente está muito confuso hoje na sociedade. E a gente fica, às vezes, sem saber, meu Deus, será que eu posso? Até que ponto isso é certo? Né? Então a gente tem que ter essa clareza para a gente poder exercer bem a missão que Deus nos dá como homens e como mulheres, e no nosso caso como casal católico cristão, que quer viver dentro do seu casamento, dentro da sua família, os valores cristãos. Então, para nós é uma grande responsabilidade, porque o mundo está nos observando, ele sabe que nós somos cristãos, ele sabe que nós oramos, ele sabe que nós educamos os nossos filhos segundo a fé, ele sabe que nós teríamos condições talvez de colocar num colégio grande, que desse um certo status, nós optamos por um colégio menor, que eu conheça, que eu me relacione, onde as crianças são chamadas pelo próprio nome. Tudo isso é uma grande vantagem que nós temos. Porque vocês teriam condições de colocar no outro lugar, mas escolhe aqui porque é um local que vocês estão em comunhão com os valores de vocês. E a escola tem que ser isto. A escola precisa ser um transbordamento dos valores familiares, só que a escola não pode ocupar o lugar da família. Eu trabalho em colégio católico também, eu sou educador, e muitas vezes eu encontro essa dificuldade. Talvez não haja aqui. Existem pais que delegam para a escola toda a responsabilidade da educação do filho. Isso não, é responsabilidade da escola. Sim, há uma responsabilidade que é inerente à escola, mas ela não pode entrar naquilo que é inerente à família. Um testemunho como esse que foi dado aqui, de um pai e de uma mãe que vive em casa a sua própria fé, tem mais poder do que 2 ou 3 horas de pregação para o garoto entender a catequese. A principal catequese que nós pais podemos oferecer aos nossos filhos é o modelo e é o exemplo, é o que fica mais para eles, que as crianças absorvem muito pela observação, especialmente quando elas são pequenas, elas não entendem por que devem fazer aquilo. A gente entende por que deve, porque a gente é adulto, mas uma criança, dependendo da idade dela, ela vai ter dificuldade de entender. Então, às vezes a gente tenta explicar numa linguagem bem acessível para ela poder entender, e deve ser explicado, a gente tem que se esforçar, mas no fundo o que fica é o exemplo. Por exemplo, um filho seu vê o pai dele de joelhos diante de um padre, numa fila de confissão, se confessando, é um impacto devastador para aquela criança, no sentido positivo. Um filho que vê os pais se reunindo para rezar um terço em casa, fazer um momento de oração, ler a palavra de Deus, que valoriza, como foi colocado muito bem aqui, só peguei o último testemunho, né? Eu sei que todos vocês vivem isso, que valoriza a Eucaristia, que valoriza a vivência de igreja e principalmente estarmos atentos àquilo que é essencial e àquilo que é principal. Damos sentido a tudo aquilo que nós fazemos, explicando, ao mesmo tempo que nós damos uma explicação compatível à capacidade de compreensão daquelas crianças, eles olham para nós e nos veem como modelos imperfeitos,
Nós somos modelos imperfeitos, mas é o que eles têm para poderem aprender. A gente vai ter que ensinar a partir do que a gente sabe. Os meus filhos, eu tenho uma filha de 26 anos, uma de 24 e um rapaz de 22. Eduquei-os desde pequenos na fé cristã. A gente pergunta assim, talvez você fale, mas tudo bem, nossos filhos são todos pequenos, assim, como é que é agora com o filho adulto, né? Como é que eles estão? Eles estão nesse mundão aí. Os 3 fazem faculdade, quer dizer, 2 são formadas e uma está terminando agora a faculdade, e estão lidando com um mundo muito cruel. Esse mundo aí fora é muito cruel. Mas nós não temos como tirar os nossos filhos deste mundo. A melhor maneira de nós protegermos os nossos filhos do mundo é capacitá-los para viver no mundo. Porque eu não posso simplesmente fazer de conta que eu crio uma redoma onde eu os protejo de tal maneira que eles ficam tão protegidos que eles se desajustam socialmente. Eles não conseguem encontrar o lugar deles dentro da sociedade, se sentem à parte, se sentem estranhos. Quando são pequenos não percebem tanto, mas quando eles vão crescendo, eles vão percebendo. Por exemplo, os meus filhos comentam, há músicas, por exemplo, lá em casa a gente vê muita música cristã, etc. Elis Regina, né, uma cantora top do Brasil e tudo, músicas lindas. A minha filha chegou para mim, a Clara, claro, tinha que ser nome de santo, né? Clara Beatriz, disse, papai, o senhor acredita que eu saí com as meninas, eles colocaram uma música, eu achei bonita, eu perguntei quem era. E as minhas amigas perguntaram, tu não conhece Elis Regina? E aí ela disse, não, lá em casa a gente só havia música cristã. Aí foi que apresentaram para ela a Elis Regina. Ou seja, mas por que ela nunca ouviu Elis Regina? Porque eu nunca ouvia, eu mesmo não ouvia Elis Regina. Não tinha costume de ouvir Elis Regina. Nada contra, entendeu? É uma música belíssima, Casa de Campo, que é uma música belíssima dela, mas eu não tinha costume. Ou seja, é apenas um exemplo de algo que ela, como criança, não tocava e que depois, quando adulta, ela pôde tocar. E hoje, claro, ela ouve o que ela quer, ela é adulta, ela resolve a vida dela, né? Ela faz parte dos como é, meu Deus, não é Arautos, não, é daquele padre espanhol, Maralto. É do Maralto, a minha filha, Clara, né? Estou dando esse exemplo aqui dela. Ou seja, fica no coração do nosso filho aquilo que há de essencial. E quando eles vão crescendo, eles precisam fazer as próprias escolhas deles. Os nossos filhos não são uma extensão nossa. Eles vão escolher fazer as escolhas deles. Qual é a nossa parte agora? Vocês são privilegiados. Quanto menor e mais novos eles forem, maiores as possibilidades de vocês influenciarem seus filhos. À medida que eles vão crescendo, e isto é normal, eles vão se descolando dessa influência familiar. Quando chega na puberdade, vocês sabem muito bem o que é que acontece, a explosão hormonal, a cabeça do garoto fica ali. Eu converso com filhos de casais católicos, acompanho adolescentes, trabalho com adolescentes no colégio que eu trabalho, e eu vejo na luta desses jovens de 16, 17 anos, o sofrimento deles para lidar com o mundão, porque tá mais dele no meu colégio, ou num lugar que eu frequento, o meu primo, entendeu? Aqui tem de tudo, pornografia, esses meninos veem pornografia, filhos de pais cristãos. Entende? Ou seja, é um mundo cruel. Agora a gente não pode se assustar, a gente tem que formar da melhor maneira possível os nossos filhos, para que eles consigam se defender do mundo. Se defender não é fugir do mundo, se defender é terem uma armadura que os permita separar o mal do bem, poder escolher livremente o bem e poder livremente viver o bem. Porque vai haver um dia que nós vamos desaparecer como pais e mães. Uma boa educação é aquela em que a gente desaparece para o filho levar a vida como se a gente não existisse. Você quer saber se seu filho está bem educado? É quando ele faz aquilo que é compatível ele fazer na idade dele, sem você precisar ajudá-lo. Naquilo que é compatível à idade dele. Entende? Então, se é compatível na idade dele, ele, por exemplo, puxar a mochilinha dele, é ele que tem que puxar a mochilinha dele. O que é que a gente faz? Nós, pais, somos maravilhosamente assim, amorosos. Não, meu filho, deixa que a mamãe leva. E aí você tira da criança a possibilidade dela constatar que ela é capaz de levar a mochila dela. Entendeu? Eu estou dando um exemplo simples, ou seja, gerar autonomia, educar é gerar autonomia. Se os nossos filhos dependem de nós para tudo, isso não é um bom sinal. Eles precisam ser autônomos, para escovar os dentes, para comer sozinho, para ir no banheiro sozinho. O básico, depende muito da idade, claro, né? Se a criança é bebê, depende totalmente, a gente não pode exigir autonomia.
Mas à medida que eles forem crescendo, eles têm que ter autonomia. Agora, não é qualquer autonomia, é uma autonomia iluminada pela verdade. Aí entra o conteúdo, aí entra um colégio como esse. Aí entra a fé do pai e da mãe que reza, que lê as escrituras, que lê livros cristãos, porque a gente tem que ter um conteúdo para dar para os nossos filhos. Além do exemplo que a gente dá pela própria vida, eu tenho que conversar com meu filho e ele faz uma pergunta para mim e eu ser capaz de responder. Eu vou dar um exemplo aqui um pouco forte, me permitam um exemplo, mas que eu ouvi de um garoto de 14 anos no colégio que eu trabalho, essa semana, tá? Peço novamente desculpa pelo exemplo. Esse garoto de 14 anos chegou para mim e disse assim: professor, me chamou num canto, professor, me diga uma coisa. Olha a pergunta do garoto, 14 anos. Professor, um homem ejacula com qual idade? Olha a pergunta do garoto. Eu disse: por que, meu filho? Não, porque eu já estou chegando nessa idade e não aconteceu nada. Assim, ele não entende, né? Não aconteceu nada. Eu disse: meu filho, olha, cada pessoa é única. No tempo certo, isso vai acontecer com você. Uma pergunta forte, mas eu fiquei feliz pela pergunta. Fiquei feliz porque ele perguntou a alguém que pôde dar a ele uma resposta compatível com respeito pela sexualidade humana. Se fosse um doido, não sei lá, poderia se aproveitar da curiosidade natural que uma criança, um meninozinho tem, um jovenzinho de 14 anos tem, no auge da sua puberdade, para se aproveitar do garoto, fazer insinuar, sei lá, tudo é possível, né? Ou seja, a inocência, mas graças a Deus ele estava num colégio católico, com um profissional católico que pôde ajudar aquela criança a ter uma resposta adequada. Ou seja, nós temos que fazer tudo o que for possível, enquanto depender de nós, para que os nossos filhos estejam devidamente protegidos com a autonomia dos males do mundo, nos preparando para o dia que eles vão seguir o próprio caminho deles, iluminados por aquilo que nós ensinamos. E você pensa assim: Carmandelli, se algum filho nosso, meu filho, assim, eu tinha um plano para ele, eu pensava isso, aquilo, de repente ele vive outra vida, de repente, a gente conhece filhos de pais de cristãos, são desviados, não querem saber de Deus, rejeitam a igreja, quando entra na universidade a cabeça dá um nó, vocês vão ver, dá um nó na cabeça do cara, dos jovens. Os meus filhos deram um nó, eu tive que estar todo tempo ali perto. A minha filha foi estudar na UNB em Brasília, porque queria fazer relações internacionais, só queria se fosse na UNB. A UNB, ela disse: papai, ela mandava vídeos para mim, agora ela já está formada, ela mandava vídeos: papai, aqui está um cheiro de maconha terrível. E aquela loucura de uma universidade pública. Mas ela voltou em Colômbia, ela voltou firme, teve dificuldade de adaptação natural, porque de qualquer maneira, os colegas, né, com visões diferentes, mas ela tinha aquilo guardado no coração dela, e ela foi capaz de resistir, e graças a Deus está aí firme e forte. Ou seja, graças a Deus deu certo, ou seja, conseguimos passar para ela a evangelização e a verdade, que ela mesma é capaz de dizer: hoje eu creio não só por causa dos meus pais, eu creio porque eu creio. Porque no começo os nossos filhos creem porque nós cremos. Mas o ideal é que eles creiam porque eles mesmos tiveram a experiência deles. Porque Deus não tem neto, Deus só tem filho. Não dá para passar para o seu filho a sua experiência de Deus. Você pode testemunhar para o seu filho a sua experiência, mas ele tem que ter a própria experiência dele, o próprio encontro dele com Jesus Cristo. Então a gente fala, a gente ensina, mas tem que ter aquele momento da oração, de ele se encontrar com Jesus Cristo, dizer: Jesus, você existe. Não é, antes eu acreditava porque eu ouvia falar de ti, porque no primeiro momento eles acreditam porque eles acreditam em tudo aquilo que os pais dizem. Mas por isso que é necessário o testemunho vivencial do filho ver algo real, ele vê a vida acontecendo ao redor de Jesus Cristo, e isso vai ficando, gente, fica tudo. E se eventualmente o filho se desviar, e pode acontecer, e não podemos nos surpreender se isso acontecer, porque pode acontecer, ele está na liberdade dele, eles não são robôs, nós não estamos querendo robô. A pior coisa do mundo é criar um filho robô, porque aquele robô só funciona quando está perto de você. É como um carro automático, é com a chave, você está com um carro dentro da chave, né? Aí o carro liga só com a chave perto, mas tira a chave de longe do carro automático para ver se o carro sai. O filho não pode ser assim, ele não é um robô. Eu tenho que dar autonomia. Agora, ele é pequeno, eu vou protegê-lo o máximo possível. Aí entra celular, aí entra televisão, aí entra internet, de acordo com a idade, administrando, conversa aqui, conversa por lá. À medida que eles forem crescendo, eu também tenho que ir me adaptando a isso, conversando, protegendo-os e ao mesmo tempo ensinando-os a viver num mundo que infelizmente é muito duro.
para eles terem estrutura de sobreviver. Porque senão eles não vão ter estrutura psicológica para lidar com o mundo, porque o mundo é mau. O mundo é muito mau, eu não quero viver nesse mundo tão mau. Ora, se foi para esse mundo mau que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo. Jesus veio ao mundo mau para salvar o mundo mau. A gente pode ir atrás de uma pureza absoluta de um mundo que a gente nunca vai encontrar, porque ela não existe. Nem nós temos dentro de nosso coração essa pureza absoluta, porque nós somos pecadores. E nós erramos, nós julgamos, nós eventualmente falamos mal de alguém, etc, etc. Nós somos pecadores. Então não existe esse lugar sagrado, absoluto, onde meu filho vai estar. Não existe, gente. Agora, o que eu puder fazer como pai e como mãe para protegê-los, eu farei. Ajudando-os, protegendo-os e ao mesmo tempo estimulando-os à autonomia, para que eles sejam capazes de assumir a própria vida no tempo próprio, porque também tem a idade própria para isso, e possam seguir seu próprio caminho. E nós rezamos e torcemos que sigam um caminho próximo ao nosso. Que rezem como nós rezamos, que creiam em Jesus como nós cremos, que amem a Maria como nós amamos, que sejam como nós somos. Mas nós não temos garantia nenhuma de que isso vai acontecer. Agora, querido, se você deu o seu melhor na educação do seu filho, e é um privilégio que nós temos, e mesmo assim, por alguma razão, ele não corresponder a tudo aquilo que você ensinou, você tem que ter a consciência tranquila de que o que você podia fazer, você fez. Você não pode ficar se culpando, porque minha filha, eu eduquei tão bem. Pois é, mas ela não é uma extensão sua. É assim que eu faço com os meus filhos jovens, são todos jovens, nem adolescentes mais são. Certas escolhas que eles trazem para mim, certas opções que eles trazem para mim, certos locais que eles querem ir. E aí, você vai para onde? Está com quem? Entendeu? Não os proíbe, mas está com quem? Que hora você chega? Vou estar com quem? Quem é que está aí ao seu lado? Não bebe, então eu estou sempre marcando colado, mas não é asfixiando, porque também não ajuda. Tem que estar, é um perto longe, é um perto desconfiado. Isso eu estou falando de crianças adultos, né? Criança pequena não. Criança pequena você tem que estar de olho toda hora. Mas à medida que vai crescendo, é a autonomia que vai sendo resgatada. Então, gente, nós somos privilegiados de podermos educar os nossos filhos segundo valores maravilhosos da palavra de Deus, segundo a verdade. Nós não garantimos tudo, mas faremos todo o possível para que eles sejam tão felizes como nós somos com Jesus Cristo. Eu sou muito feliz com Jesus Cristo. E meus filhos veem isso lá em casa. Minha esposa acorda às 5 da manhã e ela começa as atividades da casa ouvindo as irmãzinhas lá da Rezende, né, com um terço, e ecoando na casa toda. As meninas, mamãe, baixa esse som, porque ela bota de propósito, as meninas ouvindo com ela, com a Rezende, e reza um terço para um lado e reza um terço para o outro. E de manhã batem na porta e estou rezando. Aí os meninos veem que a gente está rezando. Gente, tudo isso vai ficando nas crianças. Os meninos ficam, eles respeitam isso. Mesmo que eventualmente tenham suas divergências, mas eles respeitam como valores que são importantes para os papais, que já é um filho ligando, nós vamos Pedro ver. Eles respeitam isso. Então, gente, nós somos privilegiados. É uma alegria ser pai, é uma alegria ser mãe. Há milhares de pessoas no mundo todo que gostariam de fazer tudo. Não, aqui, já desligou, já. Obrigado. Há muitas mulheres por aí loucas para terem filhos. Por razões diversas não conseguem, é um mistério, né, a gente sabe. E nós temos a graça de ter filhos. E temos o máximo de filhos que nós pudermos ter com responsabilidade. Filho é uma bênção, filho é um dom, filho é um presente. Dá trabalho? Dá, mas aquilo que vale a pena dá trabalho. Aquilo que vale a pena dá trabalho. Então, é maravilhoso. Depois que eles estão crescidão, o João Pedro, que é o maior do que eu, não é grande coisa porque eu sou um batoré, né? Mas João Pedro, meu filho, maior do que eu, as minhas meninas, 2 moças aí, uma publicitária que trabalha com relações internacionais. Cara, não há dinheiro no mundo que pague isso. A alegria de ter filhos que amam a Deus, né? que acreditam em Jesus Cristo. Amém? Então é isso, é a palavra que eu queria dar para vocês, apenas uma reflexão, né? Parabenizo-os pela escolha que vocês fizeram neste colégio, porque não é apenas uma questão de espaço físico, mas de valores, né? Daquilo que eu quero que os meus filhos aprendam. Fiquem firmes, não tenham atenção, entendam a vaidade do mundo, as críticas do mundo, o que as pessoas falam. Fiquem com ele. Eu fiz assim com os meus 3. Eu os coloquei numa escola pequena, desde cedo, escola pequena, o máximo que eu pude. Quando for chegando na idade, na etapa que a escola pequena já não consegui corresponder, porque a escola pequena também tem o seu limite, escolhi a melhor escola possível
que eu podia colocar os meus filhos, que conseguisse trazer os valores que eles pegaram da escola pequena e ao mesmo tempo receber aquele impacto do conhecimento necessário para poder se localizar profissionalmente na sociedade. Foi assim que eu fiz, entendeu? O colégio que eu estudo hoje tem até o ensino médio, né, que eu trabalho, tem até o ensino médio, mas no meu tempo eu não tinha, porque é o colégio Shalom. Então, eles ficaram no colégio Shalom até o 9º ano. Terminou o 9º ano, eu coloquei no outro colégio. Não era o colégio ideal, porque não tem, a gente às vezes fica doido procurando um colégio bom, mas é uma loucura. Mesmo os católicos, os colégios católicos têm lá suas dificuldades. A gente sabe, né, suas dificuldades. Foi assim que eu fiz, entendeu? É o que é possível. Era o ideal uma escola começa que fosse até a universidade, né? Felizmente não é possível. Tem universidade. Hã? Tem universidade. Pois é. Não, no Brasil. Tem, pois então. Quem sabe, né? Vocês teriam alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação a fazer rapidamente? Não sei se o tempo permite. Aproveitar, né? Alguma coisa que vocês não entenderam bem, ou alguma... Mas eu não entendi bem aquele negócio também, explica aí, com aquela discussão. Que bom que a gente trabalha num colégio que todos os pais entendem, concordam com tudo. Eles assim, é maravilhoso. Os pais, mas não tem dúvida de nada. Você pode dizer o que você quiser que eles aceitem, entendeu? Dizer amém, 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 amém. Não, que eu estou abrindo agora para perguntar se alguém tiver alguma dúvida, né? Não, eu acho legal o que você falou, porque eu acho que a partir do momento que a gente procurou um colégio como esse, né? Na verdade, no começo nem era, né, Jorge? Fica aqui desde o começo. Tinha ali um pontinho só, né, dessa questão da religião, mas não era o princípio pelo método mesmo. Mas eu acho que aqui, todos os pais, eu acho que a gente rema por uma maré muito intensa, né? A gente está querendo fazer exatamente ao contrário do que estão querendo impor a gente. Exatamente. Né? Hoje em dia, ter filho, ter família é remar contra a maré. Falar de Deus. Falar de Deus, então, educar valores. né? A gente está contra Então, a gente vê que aqui dentro são famílias que estão querendo realmente seguir um mundo para a vida dos filhos muito diferentes do que eles querem nos impor lá fora, né? Eu não sei nem se meus filhos vão fazer na faculdade aqui no Brasil, infelizmente a gente não sabe nem como vai estar daqui a uns anos, Exatamente. né? Então, a gente prepara mesmo para a vida, para que elas possam ser pessoas, claro, né? No caso, são duas mulheres seguras e independentes, que se elas quiserem ir para o mundo, elas vão estar seguras dos valores que a gente está passando para elas. Né? Exatamente. Que é isso que você falou, né? A sua filha foi estudar fora e ela conseguiu voltar com os valores que foram colocados para ela na infância. E fica sempre, mesmo que se a desvie, base, né? No caso, a base ficou, né? Esses princípios, exatamente, esses princípios que a gente está colocando aqui, criando aqui dentro, né, desse ambiente. E tem outra coisa, às vezes a gente não vê o fruto imediato daquilo que nós plantamos. O nosso papel não é ver fruto, o nosso papel é plantar. São Paulo diz assim, um trecho bíblico, né? Paulo planta e Apolo rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Ou seja, a nossa parte é plantar, é investir, é dar o nosso máximo. Quem vai colher é o tempo, é Deus na vida deles. Essa é a nossa parte. Só Pois não. um detalhe, de tudo isso que nós ouvimos hoje, eu vejo muito um texto interessantíssimo. Eu gostaria só de ler profundamente. Ensinarás a voar, mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão o teu sonho. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. Ensinarás a cantar, mas não cantarão a tua canção. Ensinarás a pensar, mas não pensarão como tu. Porém, saberás que cada vez que voem, sonhem, vivam, cantem, pensem, estará a semente do caminho ensinado e aprendido. Madeira é esse Sou fã dela. Mas é isso aí. Aí bota no grupo também, quero esse. Bota, manda aí, viu? Quero também. Fantástico. Mas é exatamente isso. Gente, olha, nós não somos donos dos nossos filhos. Eles não nos pertencem. Eu sei que é duro, que a gente, especialmente para a mãe, né? Porque a mãe ela é meu filho, né? Nós não somos donos. Deus nos deu para a gente cuidar, administrar. Eles pertencem a Deus. Então, nos momentos mais difíceis, se você tiver aperreado, Senhor,
Toma tua mão, é teu. Você joga de você é teu, né? Cuida aí. Eu faço isso com os meus. Meu filho sai às vezes com os colegas de faculdade e fica com o coração apertado. O cara tem 23 anos. Ele tem que sair, ele vai sair para algum lugar. Espero que ele chegue bem, eu monitoro, mas ele é um jovem de 23 anos. Eu tenho os valores que eu passei para ele. Então essa é a minha esperança, e essa deve ser a nossa esperança também. Então não desanimemos, continuemos a fazer a parte que nos cabe. E Deus nunca deixou de fazer a parte dele. Tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês. Vai ficar ainda. Eu tenho